Bem, gente, boa tarde. Meu nome é Cícero, sou professor de Filosofia e Sociologia, como o colega aí apresentou. E a ideia é que nessa aula a gente possa revisar conteúdos importantes, tanto da filosofia como da sociologia, que vão ajudá-los na prova do Enem amanhã. Lembrando aqui do que o colega, professor de português, estava falando, a respeito da música. Passou um filme pela minha cabeça porque há uns 20 anos eu era estudante de ensino médio e vocês não imaginam o quanto eu era tímido. Não falava na sala, era aquele aluno que sentava na frente, estudava e tinha a maior vergonha de falar em público. Hoje eu estou aqui, quer dizer, pela primeira vez dando aula num ginásio desse porte. Hoje, pela manhã, pela primeira vez dei aula num cinema. Então veja que a nossa vida é cheia de mudanças e cheia de novidades. A vida é feita disso, de coisas que permanecem da nossa essência e de coisas que mudam. Então o importante é que a gente esteja preparado para essas mudanças. Como dizia aquela música do Lulu Santos, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Então se eu conseguir superar a timidez e hoje estar aqui diante de vocês, falando sobre o Enem, vocês têm capacidade de passar na prova. Então, se eu conseguir, vocês também têm essa capacidade. E é exatamente aproveitando esse início que eu queria que a gente começasse a responder a questão de número 2. Filosofia clássica, filósofos pré-socráticos. Gente, uma dica importante, filósofos pré-socráticos são os primeiros filósofos da história. O nome já diz, eles antecedem Sócrates cronologicamente no tempo e também a temática deles é uma só. Coloquem do lado da questão pré-socráticos ou filósofos da natureza. A questão aí de número 2. O texto diz o seguinte, texto 1. Fragmento B, 91, não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar 2 vezes a mesma condição. Mas, pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. Heráclito, o filósofo da mudança. Para ele, o fogo era o elemento fundamental da natureza. Os filósofos pré-socráticos, como eu disse, também chamados de filósofos da natureza, tinham uma preocupação fundamental. Qual era? Entender a ordem do universo. Entender pela primeira vez, através da razão, como o mundo funciona, como as relações sociais se estabelecem. Então ele fala aí da mudança, que nos remete à música do Lulu Santos. Nada do que foi será, de novo de um jeito que já foi um dia. Texto 2, fragmento B8, são muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo. Uno, contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? A gente tem aí o exemplo do Parmênides, filósofo eleata, uma escola filosófica que ficava na Itália, também um pré-socrático, mas ele vai dizer que o que é de essencial na vida humana é aquilo que permanece. Lembrei uma música do Roberto Carlos, gravada brilhantemente pela Maria Bethânia, chamada Fera Ferida. Ela diz assim, não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. A música fala sobre aquilo que permanece na nossa existência. Então, analisando o que os 2 textos estão querendo dizer, a questão pergunta, uma oposição que se insere no campo das... Que oposição é essa? Um fala sobre uma coisa essencial da vida, que é a mudança, que são as transformações, que é o Heráclito. Parmênides fala que o que há de mais importante no universo é a permanência, é aquilo que não muda, é aquilo que é indivisível, é a essência do ser. Então, o que é que há
né? Que oposição é essa que se estabelece aí? Resposta, o que vocês acham? É o item C. Discussões de base ontológica. Gente, grifa a palavra ontológica e coloca do lado o estudo sobre as qualidades essenciais do ser humano. Então, discutir ontologia é discutir as qualidades essenciais do ser humano. É o que está em questão, né, nessa discussão e na oposição entre Heráclito e Parmênides. Tudo bem, gente? Vamos para a questão 3. Tem uma imagem aí que é uma reprodução da já clássica imagem, né, quadro da Escola de Atenas, do pintor renascentista Rafael Sanzio. Gente, o que é um clássico? O que é um autor clássico? Um pintor clássico? A gente costuma escutar essa palavra ao se referir ao futebol. Ah, amanhã nós teremos um clássico, Palmeiras e Corinthians. Por que um clássico? Porque são times de tradição, são times que conquistaram muitos títulos e são times que constituem hoje uma referência de equipe de futebol no Brasil. Pegando o tema clássico do futebol, trazendo para a filosofia, o que é um clássico da filosofia? É um autor tradicional, é um autor que, embora seja muito antigo, as suas ideias são uma referência para o pensamento atual e são autores que nós estamos sempre procurando ler, compreender, para entender a realidade atual. Então, o clássico é aquele autor que, digamos assim, nunca morre. A obra dele permanece extremamente atual para entender a nossa realidade. Então, nós temos aí na imagem esse barbudo, careca, apontando para cima, Platão. Do lado dele, o discípulo Aristóteles, discípulo de Platão, com a mão espalmada para baixo. E a questão pergunta: no centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre item A, suspensão do juízo como reveladora da verdade. Não, gente. Grifa a palavra suspensão do juízo. Esse é um conceito de uma escola filosófica antiga chamada cética. Quando eu digo assim, fulano é cético quanto à solução dos problemas do Brasil, ou seja, ele não acredita nos problemas do Brasil, né, na resolução desses problemas. Então, ser cético é não acreditar, ser cético é questionar, cético é duvidar. E os céticos, né, filósofos antigos, diziam que a solução para os dilemas da vida é a suspensão do juízo, ou seja, eu não vou dizer que nenhuma solução é a verdadeira. Tudo é apenas um ponto de vista, apenas uma interpretação. Então o item A representa o produto, o conceito da filosofia cética. Item B, realidade inteligível por meio do método dialético. Esse é o item correto. Por que realidade inteligível? Platão dizia que o mundo é formado por duas dimensões. O mundo do sensível, o mundo dos sentidos, esse mundo aparente, esse mundo que muda constantemente, que para ele é falho, que para ele é superficial, e o mundo das ideias, o mundo da razão, que para ele é perfeito e imutável. Aquilo que não muda, aquilo que é perfeito, compreende o mundo das ideias, que a gente associa ao mundo da abstração, à alma. E por que do método dialético? Vocês devem lembrar que Platão foi discípulo do pai da filosofia, Sócrates. Sócrates não escreveu nada. Tudo que se sabe sobre Sócrates estão presentes nos relatos, nos diálogos platônicos, né, que contam a vida dele, do Sócrates. Então Sócrates falava da maiêutica. O que é a maiêutica? É o parto de ideias. Para o Sócrates, nós já possuímos o conhecimento. Nós já temos, né, nas nossas ideias que já nascem com a gente. O papel da filosofia é fazer com que cada um pense por si mesmo e dê origem
as suas próprias ideias. Daí a palavra maiêutica, que significa parto de ideias. Então, para o Sócrates, o conhecimento era construído pelo diálogo, num debate em que o indivíduo coloca uma ideia e eu coloco uma ideia contrária. Desse diálogo, desse debate, surge uma terceira ideia. Por isso que é importante você debater ideias, debater princípios, dialogar. É debater, viu, gente? Não é bater. Tá? No Brasil, é muito comum as pessoas acharem que debater é fazer com que eu vença o debate. Uma vez eu fiz um debate em sala e havia uma rivalidade entre os alunos, eu não imaginava que essa rivalidade acontecia. E aí, teve uma discussão e partiu para o xingamento, quis pegar a cadeira para jogar no outro. Eu disse, calma, gente. Debater ideia não é confrontar, né, o que eu acho, o que você acha, com base no desrespeito. Não é assim. Debater ideia é entender o contraditório, o contrário. Então, entender as contradições é entender a dialética, porque a dialética vem de diálogo. Então, coloca do lado da palavra dialético, diálogo que envolve contradições. Tá? Então, a resposta da questão 3 é o item B. Os itens C e D, que dizem salvação da condição mortal pelo poder de Deus e essência das coisas sensíveis do intelecto divino, coloquem do lado filosofia cristã, que em muitos aspectos é inspirada no pensamento do Platão, mas não são a mesma coisa. Então, os itens C e D se referem à filosofia cristã. E o item E, ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Fica uma dica aqui para vocês. Quando a filosofia grega surgiu, ela partiu do princípio de que a razão é um instrumento para se conhecer a realidade. E que os nossos sentidos, paladar, tato, visão, olfato e audição, nos fornecem, nos dão uma ideia do que é o mundo, mas nos dão uma ideia muito limitada, muito superficial. Então, o único conhecimento verdadeiro a respeito da realidade, diziam os clássicos gregos, é o pensamento racional. Tá bom? Gente, uma questão aí, a 4, vamos para a 4, um tema bem interessante, de um filósofo italiano do século XVI, Nicolau Maquiavel, que talvez vocês conheçam mais pela palavra maquiavélico. O que seria uma pessoa maquiavélica? Normalmente a gente associa maquiavélico com uma pessoa manipuladora, ruim, calculista, interesseira. Há quem diga que esses qualificativos ruins não fazem justiça à verdadeira contribuição do Maquiavel. O Enem tem cobrado recorrentemente o Maquiavel. Durante os 3 ou 4 anos seguidos, ele vinha sempre com uma questão nas provas do Enem. Nos últimos 2 anos, ele não veio. É possível que nessa edição de 2017 nós tenhamos pelo menos uma questão sobre Maquiavel. E aí ele diz o seguinte, ó: nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes fazem bem, são inteiramente teus. E obedecem-te e oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe. Mas quando ele chega, revoltam-se. A obra fundamental do Maquiavel, o livro Príncipe. Gente, o livro Príncipe é considerado um manual político de como o governante deve conquistar e manter o poder. Coloquem do lado da palavra Maquiavel aí, o pai da ciência política moderna. Maquiavel é um marco na política moderna. Por quê? Coloquem aí, o pai da ciência política moderna. Porque é o primeiro autor ocidental, logo após o Renascimento, a dizer o seguinte: eu posso até saber o que é o bem e o mal, eu posso até ser uma pessoa religiosa, boa, correta,
mas na política é uma luta de interesses, em que as pessoas mostram o seu lado bom e também mostram o seu lado ruim. Maquiavel disse: eu estou preocupado em falar sobre a realidade efetiva das coisas. Eu quero falar como elas realmente acontecem, não como ela deveria ser. E essa é a importância do Maquiavel. Filósofo de Florença, por isso que é chamado também de autor florentino. Então vamos ver o que é que o Maquiavel quer dizer com isso, né? A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser. O que vocês acham? Resposta? Resposta item C. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e constantes. Dentre muitas lições que Maquiavel dá para o príncipe, quem é o príncipe? Um governante, pode ser um rei, pode ser um conjunto de governantes. Ele vai dizer o seguinte: olha, é preferível que você tenha, né, seja temido e seja amado pelas pessoas. Mas caso isso não aconteça, é preferível ser temido. Porque quando se ama, você pode trair quem você ama, mas quando você teme, o negócio é diferente. Então é preferível que um governante seja temido pela sua população. Tá certo? Então ele vai dizer que o ser humano tem suas qualidades boas, mas também é movido por interesses. Tá? Essa é uma das principais contribuições do Maquiavel. Viu, gente? Me colocaram aqui uma pergunta, eu respondo no final, tá certo? Vamos lá, questão 5. Uma questão sobre ética, uma questão também que fala justamente sobre o que há de fundamental na vida humana. Para os gregos, a ética falava do caráter. O ethos é o caráter que é moldado justamente pelo diálogo e pela convivência política. Tá? A questão 5 diz assim: a ética precisa ser compreendida como um empreendimento coletivo a ser constantemente retomado e rediscutido, porque é produto da relação interpessoal e social. A ética supõe ainda que cada grupo social se organize sentindo-se responsável por todos e que crie condições para o exercício de um pensar e agir autônomos. A relação entre ética e política é também uma questão de educação e luta pela soberania dos povos. É necessária uma ética renovada, que se construa a partir da natureza dos valores sociais para organizar também uma nova prática política. O século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos problemas oriundos de diferentes crises sociais, conflitos ideológicos e contradições da realidade. Sob esse enfoque e a partir do texto, a ética pode ser compreendida como... Vou dar um tempinho para vocês analisarem a questão e me darem a resposta em seguida. E então, pessoal, o que é que vocês acham da resposta? É o item? Item A, exatamente. A ética é o instrumento de garantia da cidadania, porque através dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores coletivos. Quando vocês ouvirem as pessoas dizerem: ah, mas na política não tem ética, não é verdade. Na política existe a ética, sim. Só que, como dizia o sociólogo alemão Max Weber, na política existe a ética da responsabilidade, que é uma ética, digamos assim, um pouco diferente do que acontece no dia a dia. E a questão chama a atenção exatamente para isso, lembrando aquela contribuição do Aristóteles, quando dizia que o homem, o ser humano, é um animal político. O que é um animal político? Um animal sociável, é um animal que aprende um com o outro, que reflete, que muda o seu pensamento. Como dizia uma música, né, um álbum do Gabriel Pensador: seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Você tem a capacidade de aprender, de rever suas ideias, e isso se dá exatamente no diálogo entre as pessoas. Tá? Então, ao dizer que o ser humano é um animal político, e desse debate que existe entre as pessoas,
do qual faz parte a vida pública, é daí que surge a ética. Então, o que o autor está querendo dizer na questão, nós precisamos de uma ética renovada, em que cada pessoa cumpra o seu papel na sociedade. Lembrando que o papel na sociedade remonta ao conceito de cidadania. Ao falarmos da cidadania, lembremos de direitos e deveres. Então, quando o autor, da questão diz, a ética precisa ser compreendida como um empreendimento coletivo a ser constantemente retomado e rediscutido. Então, a ética é uma prática que se dá no cotidiano, se dá na relação que você tem com o seu governante, se dá no colégio, se dá no trabalho, se dá com os familiares. Então, a ética não é algo, digamos assim, perfeito. Ela vai se construindo ao longo da nossa vida, tá bom? Embora a gente tenha a pretensão de que a ética trate do bem absoluto, do princípio mais essencial da vida humana, mas a ética se constrói, segundo a questão, exatamente nesses princípios. Beleza, gente? Olha, eu tive aqui uma pergunta, feita de forma muito inteligente. A aluna pergunta: Sócrates usara a maiêutica ou o elenkos? O elenkos, gente, era o método com o qual Sócrates perguntava e questionava as pessoas com que ele dialogava. Então, ao questionar as pessoas, usando da ironia, fazendo as pessoas questionar e rever suas próprias ideias, seus próprios pensamentos, ele tinha por objetivo gerar o parto de ideias. Mas esse parto de ideias não era o Sócrates que fazia as pessoas pensarem por ele, fazia com que cada um pensasse por si mesmo. Então, o elenkos, que a aluna perguntou, era um método que utilizava a ironia, a interposição de perguntas com os interlocutores, para gerar um certo, digamos assim, que as pessoas saíssem da zona de conforto, passassem a questionar aquilo que elas acreditavam, e a partir daí isso gerasse no próprio indivíduo a maiêutica, o parto do conhecimento. Já que para Sócrates, como eu disse, todo mundo já carrega o conhecimento dentro de si. Tá certo, gente? Nós temos aí, na questão 6, filosofia moderna. Os princípios da filosofia moderna que vão orientar o pensamento científico. Então nós temos aí, primeiro texto, é um texto do Descartes, Meditações Metafísicas, e o texto diz o seguinte: experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar. O que é se fiar? Bota do lado aí, confiar, nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisamos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossas suspeitas. Texto do filósofo escocês David Hume. Então ele dizia, o texto pede, nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação entre dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, antes de eu dar a resposta, a gente discutir sobre a resposta, eu queria lembrar uma coisa que eu falei no início da aula. O que é um autor clássico? É um autor cujas ideias nunca morrem e que também se tornam autores referência para se pensar a filosofia posteriormente. Platão, como eu disse, acreditava que aquilo que é verdadeiro é aquilo que é compreendido e visto pelo intelecto, pela razão. Já Aristóteles, representado no quadro A Escola de Atenas, dizia que os sentidos, ou seja, os 5 órgãos do sentido, são importantes ferramentas para se chegar ao conhecimento. Eles divergiam nisso. Platão acreditava na razão como fonte do conhecimento, fonte da verdade. Aristóteles, seu discípulo, divergia, dizia assim, não, a fonte do conhecimento é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós tocamos, sentimos, ouvimos.
E essa mesma divergência está presente na questão 6. De um lado, Descartes, lembrando o pensamento platônico, diz: olha, é necessário que nós acreditemos na razão. A razão nos dá a dimensão da realidade. Só a razão nos leva à verdade. David Hume diz: não, são os sentidos que formam as nossas experiências e daí que vêm as ideias. Eu queria que vocês colocassem do lado do texto 1, coloquem racionalismo, razão como a base da verdade. Racionalismo, a razão, barra intelecto, barra base da verdade. O texto 2, como eu falei, ele diz que o fundamento das nossas ideias, do nosso conhecimento, são as nossas experiências. É uma corrente filosófica que se contrapunha, que discordava do pensamento racionalista. Ele dizia: não, a razão é importante, mas o nosso conhecimento, a verdade, se constrói através da experiência. Então coloca do lado aí, empirismo. Empirismo no texto 2, experiência, como a base do conhecimento. David Hume, então, é um empirista, filósofo empirista, para o qual vocês colocam a experiência, a base do conhecimento. Tá certo? E aí a questão pede o seguinte: nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação entre os excertos permite assumir que Descartes e Hume... Vamos lá, me digam a resposta. Resposta então, gente, é o item? O item é exatamente: atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Então, falou dos sentidos, lembra da experiência sensorial, os 5 órgãos do sentido. Enquanto os empiristas diziam que os sentidos são importantes para que nós podemos chegar à verdade, o racionalismo diz: olha, os sentidos nos dão só uma pálida impressão do mundo. Tá certo, gente? Podemos passar para a questão seguinte? Questão 7, aí a gente já começa a discutir assuntos pertinentes à sociologia. Professor, o que é que diferencia a sociologia da filosofia? A filosofia, conceitualmente, quer dizer amor ao saber, amor ao conhecimento. A filosofia é a base, é a mãe de todas as ciências. É por isso que quando um estudioso atinge o mais alto grau de qualificação na sua área do conhecimento, ele é chamado de PhD. A palavra, a sigla PhD quer dizer doutor em filosofia. Então a gente pode dizer que a filosofia, surgida na Grécia Antiga, há 2.400 anos, é a base de todas as ciências. Já a sociologia é o estudo das relações sociais, é o estudo das práticas sociais, e como ciência, a sociologia só vai surgir no século XIX, na França, com um filósofo chamado Auguste Comte. Então, a gente está percebendo que nos últimos anos o Enem tem cobrado cada vez mais questões de filosofia e sociologia nas suas avaliações. Nos últimos 3, 4 anos nós temos pelo menos 12, 13, 14 questões. É praticamente 1/3 da prova de ciências humanas. Então a gente vai falar, começar a falar sobre a sociologia e trazer aqui importantes explicações, importantes contextos para que a gente possa entender a realidade social que nos circunda. Então vamos lá. Questão 7. A promessa da tecnologia moderna se converteu em uma ameaça, ou esta se associou àquela de forma indissolúvel. Ela vai além da constatação da ameaça física. Concebida para a felicidade humana, a submissão da natureza na sobremedida de seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do homem.
conduziu ao maior desafio já posto ao ser humano pela sua própria ação. O novo continente da praxis, gente, circula a palavra praxis, palavra de origem grega que quer dizer ação. Para os gregos, a praxis era ação, não é só prática, era ação que era motivada pela reflexão. Os gregos tinham o princípio de que nós pensamos e esse pensamento orienta o nosso comportamento social. Por isso que a política era tão importante, a política era a manifestação da nossa racionalidade, do nosso conhecimento. Então a palavra praxis significa ação. Então, o novo continente da praxis coletiva que adentramos com a alta tecnologia ainda constitui para a teoria ética uma terra de ninguém. Essa é uma questão que nós podemos dizer que é interdisciplinar, porque ela discute questões relacionadas à ética ou à bioética, mas também questões sociológicas, porque ela se refere à forma como nós lidamos com a tecnologia. E o que é a tecnologia, gente? Tecnologia é a nossa habilidade de criar, de produzir a partir de nossas necessidades essenciais. Então a técnica, a habilidade intelectual e física do ser humano de produzir aquilo que ele precisa para sobreviver. Então, nesse sentido, toda sociedade é tecnológica. Ah, não, é porque a tecnologia só surgiu no século XX, com tablet, com internet. Não, gente. Até nas sociedades ditas primitivas, o machado, né, o instrumento de caça, é fruto da tecnologia. Ótimo. Gente, vou dar a palavra aqui ao professor Ciliano, que quer falar com vocês, tá certo? Muito bem, meus amigos, boa tarde. Tudo tranquilo? Dei aquela passadinha, não podia deixar de dar um pulinho aqui hoje para desejar a vocês, né, uma boa prova. Amanhã, aquela tranquilidade. Eu sei porque eu estava aqui junto com vocês, vendo o esforço de cada um, vendo cada um chegando aqui cedo, saindo daqui de tardezinha. E é lógico que todo esforço é compensado. Já dizia meu avô, né, que é um homem do interior, que nunca estudou filosofia e sociologia, mas ele dizia: a vida é dura para quem é mole. Quando a gente quer uma coisa, a gente bota a faca nos dentes, parte para cima que a gente consegue. E eu tenho certeza que vocês amanhã vão fazer uma excelente prova, dando o primeiro passo aí na aprovação de vocês. Tudo de bom? Um grande abraço, fiquem com meu grande amigo professor Cícero. Bem, pessoal, então continuando a nossa questão, a 7, que diz assim, né? As implicações éticas da articulação apresentada no texto impulsionam a necessidade de construção de um novo padrão de comportamento, cujo objetivo consiste em garantir o item A, pragmatismo da escolha individual. Será que nós agimos individualmente, motivado por princípios práticos? A gente vai fazer com que a sociedade seja mais ética? Não. São os princípios coletivos, né, gente? Item B, sobrevivência de gerações futuras. Essa é a resposta correta. Por quê? O conceito está ligado à palavra sustentabilidade. Coloca do lado. Porque a questão está discutindo, no fundo, as ameaças que o desenvolvimento tecnológico tem trazido para o meio ambiente. Será que o desenvolvimento tecnológico, científico, traz ameaças à natureza? Quando nós transformamos a natureza pela tecnologia, tirando dela aquilo que nós precisamos para viver bem, para aquilo que nos traga bem-estar, conforto, satisfação, será que nós não estamos degradando a natureza? Será que nós não estamos trazendo risco à natureza? Essa é a questão ética discutida, né, nesse texto que foi base para a questão do Enem. Então, quando ele fala dessa ameaça que o desenvolvimento tecnológico da sociedade de mercado, da sociedade capitalista pode trazer para a natureza humana, isso está ligado a um conceito surgido nos anos 80, quando se percebeu que os recursos naturais são finitos, eles vão acabar. E que quanto mais se desenvolve a sociedade do ponto de vista tecnológico, científico, quanto maior o bem-estar humano, isso está associado à degradação da natureza, à poluição dos rios,
ao fim, né, a extinção de inúmeras espécies. Uma das coisas que estão mais presentes hoje na discussão contemporânea é o aquecimento global. E o aquecimento global, o que é? Senão a ação humana gerando uma reação adversa na natureza. Então ele está discutindo sobre isso. E é esse contexto de discussão que fez que surgisse o conceito de sustentabilidade. Anotem aí, o que é a sustentabilidade? Ela está baseada em 3 princípios. Coloquem do lado. Sustentabilidade, primeiro princípio, preservação da natureza. Segundo princípio, desenvolvimento econômico. Porque para haver sustentabilidade, tem de haver o desenvolvimento econômico, para que a gente tenha uma vida boa, satisfatória, trabalhe, consiga se sustentar, mas esse desenvolvimento tem de estar aliado à preservação da natureza. Terceiro aspecto da sustentabilidade, a igualdade social. Porque os estudiosos da causa ambientalista perceberam que a sustentabilidade só vai ocorrer numa sociedade relativamente igualitária, numa sociedade em que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, em que as pessoas tenham os mesmos direitos. Então, esses são os 3 princípios da sustentabilidade: crescimento econômico, com preservação da natureza e igualdade social. E qual o objetivo final desses 3 aspectos? É garantir que esses recursos naturais estejam disponíveis para gerações futuras. Então, essa é a preocupação da sustentabilidade, que no fundo é o que a questão sobre ética está discutindo aí. Qual a importância de se perceber e de se conter alguns avanços tecnológicos predatórios? É garantir a permanência desses recursos naturais de forma que as gerações futuras tenham acesso aos mesmos recursos, aos mesmos recursos que nós temos do bem-estar, de conforto, tá certo? O item C diz assim: fortalecimento de políticas liberais. Gente, esse item não tem a ver com o que ele está discutindo aí não, porque a política liberal, o que é uma política liberal? É uma política que preserva, coloquem aí do lado, políticas liberais que preservam a liberdade de iniciativa econômica. Essa é a política liberal. O liberalismo econômico defende a livre iniciativa, a liberdade e uma redução do papel do Estado. Quando a gente fala em Estado mínimo, um conceito sociológico, ele se refere a uma redução do papel do Estado, deixando a livre iniciativa o desenvolvimento da economia. O item D, valorização de múltiplas etnias. Valorizar as etnias é importante? É importante, mas isso não dialoga diretamente com o que está sendo proposto no texto base da questão, tá? Valorização das etnias, coloquem do lado, multiculturalismo. Multiculturalismo é o princípio que valoriza a diversidade cultural, que valoriza a diversidade étnica, tá bom? E o item E, promoção da inclusão social. A inclusão social, como eu citei, é um dos aspectos da sustentabilidade e não ela completa. Tudo bem? Gente, fizeram uma pergunta aqui a respeito dos filósofos. Quais são os filósofos que têm as ideias pautadas no racionalismo e no empirismo? Ora, nós temos o Descartes, René Descartes, o principal filósofo racionalista, e o empirismo, o autor citado na questão, David Hume, e o John Locke. John Locke, que era um empirista, para ele, gente, lembra da teoria da tábula rasa? O que é a teoria da tábula rasa? É como se fosse uma lousa em branco. Locke dizia, nós não nascemos com conhecimento, como dizia Descartes. Nós nascemos com uma mente em branco. E o nosso conhecimento vai sendo construído pelas experiências. Então, John Locke, filósofo inglês, e David Hume, filósofo escocês, são 2 filósofos empiristas. Tudo bem? Vamos para a questão 8. Ela diz assim: não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros
nos últimos 20 anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do Brasil. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento de vazios da condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. No processo de redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para... Vou dar um tempinho para que vocês reflitam, né, com calma sobre os itens, tudo bem? E aí, gente, pronto? Deu para responder? Eu sei que é um pouco rápido, mas é isso aí, para que dê tempo a gente responder o maior número de questões possível. Qual a resposta da questão 8, hein? É o item B, exatamente. Tomar a democracia como um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. Quando eu era aluno do ensino fundamental e médio, anos 80, anos 90, na época a gente tinha uma disciplina chamada OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Essa disciplina foi a que substituiu a sociologia no regime militar. No período de redemocratização, ela foi extinta e no lugar foi colocada a sociologia novamente. E no OSPB, como a gente estudava as instituições muito do ponto de vista do conceito, se dizia naquela época que ser cidadão é ter a capacidade de votar. E eu ainda adolescente, né, na transição entre a infância e a adolescência, naquela ânsia de votar, porque naquela época, gente, 20 anos, quase 30 anos, 20, 25 anos, sem que a população tivesse votado para presidente. Então havia aquela ânsia, né, havia aquela expectativa de que votar era um ato de cidadania. Então a gente lia nos manuais de OSPB que ser cidadão é ter a capacidade de votar e ser votado. Isso faz parte dos direitos políticos, né, gente? Então, eu fui, digamos assim, educado, em parte, acreditando que cidadania é só o ato de votar. A gente acha que a cidadania se completa no ato de votar. Não, gente. A cidadania inicia com o ato de votar. Porque a cidadania não é só votar a cada 2 anos. A cidadania é um regime de participação, de cobrança e é um regime também de obrigações. Nós temos como cidadãos obrigações a cumprir. E nesse aspecto que a questão discute é a importância dos movimentos sociais. Que os movimentos sociais contribuíram de forma significativa, contribuíram de forma importante no processo de redemocratização. As eleições foram importantes? Foram e são muito importantes, porque é através dela que nós escolhemos os nossos representantes. Aí eu pergunto a vocês, a nossa democracia é direta ou representativa? A nossa democracia é representativa. Por quê? Porque nós escolhemos os nossos representantes. Democracia direta é quando você vota por si mesmo. Nas dimensões do Brasil, uma população de 200 milhões de habitantes, mais de 100 milhões de eleitores, é praticamente impossível você deliberar, você decidir por você mesmo. Daí a necessidade de elegermos representantes. Por isso que é uma democracia representativa. Mas a Constituição de 88 traz 3 aspectos importantes da democracia direta, inspirada na Grécia Antiga. Quais são esses 3 princípios de democracia direta que estão na Constituição brasileira, que completa agora em 2018, 30 anos? É o plebiscito, o referendo e o projeto de iniciativa popular. Vou citar um exemplo de cada um. O projeto de iniciativa popular é quando você recolhe 1% das assinaturas do eleitorado, com o número do seu documento, e leva ao Congresso propondo a aprovação de uma nova lei. Exemplo, Lei da Ficha Limpa. É um projeto de iniciativa popular
aprovado em 2010. Plebiscito é quando a população é chamada às urnas para decidir sobre uma coisa importante sobre a vida delas. Em 1993, o Brasil fez um plebiscito para que decidisse o sistema de governo, que seria presidencialismo, parlamentarismo ou voltaria aos tempos da monarquia, um regime monárquico. A esmagadora maioria dos brasileiros decidiu no plebiscito de 1993 que nós continuaríamos com uma república presidencialista. E um referendo é quando a população é chamada para referendar, concordar ou não com alguma decisão feita ou tomada pelos governantes. Exemplo de referendo no Brasil, aquele do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento tinha lá uma cláusula, um artigo que dizia, na época, acho que em 2004, que o comércio de armas seria proibido no Brasil. E aí eles decidiram que uma decisão importante como essa deveria ser submetida ao referendo popular, se sim ou se não. E aí houve um referendo em 2004 para decidir se haveria ou não o comércio de armas no Brasil. Embora restrito, no referendo a população decidiu que o comércio de armas permaneceria. Então nós temos aí 3 instrumentos de democracia direta. Então vejam vocês que a democracia se faz nos momentos eleitorais, nos momentos em que eu vou lá votar e escolher o meu representante, mas no momento em que eu participo, em que eu opino, em que eu faço parte de um movimento, que é o que a questão 8 está discutindo. A importância dos movimentos sociais na construção da democracia brasileira. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima. A questão 9 diz: a sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas, sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir uma sociologia com base na... Gente, deixa eu só fazer aqui uma rápida explanação, uma rápida explicação sobre o Durkheim. Vocês podem colocar do lado o nome dele aí. Primeiro a ensinar a sociologia na universidade. Ele é o primeiro acadêmico da sociologia. Então, primeiro a ensinar a sociologia na universidade, é o primeiro a dizer assim, olha, a sociologia é uma ciência, e como tal, ela precisa de pesquisa, ela precisa de comprovação. O que ele está dizendo no texto aí, é que a ciência precisa sair do achismo, precisa sair da análise superficial, porque se faz ciência com pesquisa, se faz ciência com comprovação. E o Durkheim, gente, coloca do lado aí, autor funcionalista. Autor funcionalista. O que é um autor funcionalista? Lembre da palavra funcionamento. Ele acreditava que a sociedade deveria estar organizada como um organismo humano. Então ele achava que numa sociedade as pessoas deveriam cada um exercer a sua função, tal como os órgãos no corpo. Comparativamente falando, é como se cada indivíduo fosse uma célula. Cada instituição fosse um órgão. Vocês já viram uma célula brigar com a outra? Um rim competir com o outro? Um órgão atacar o outro? Não. Durkheim via a sociedade como ela deveria agir de forma organizada, de forma integrada. Então ele é um autor funcionalista, também chamado de organicista, porque ele compara a sociedade a um organismo. Então, com base nisso, qual a resposta? Item A diz assim:
vinculação com a filosofia como saber unificado. Não. A sociologia surge como uma ciência que se descola, que se afasta da filosofia, embora tenha pontos semelhantes. Tá? Item A está incorreto. Item B, reunião de percepções intuitivas para a demonstração. Não. A ciência se dá exatamente pela pesquisa, pela verificação e pela experimentação. A intuição é um pensamento meio que automático, mais superficial, mais imediatista. Não é o caso da ciência que o Durkheim está falando. Item C, formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. Hipótese subjetiva, você coloca aí consciência humana. Não. Um dos principais princípios da sociologia do Durkheim é a objetividade. É você encarar os fenômenos sociais pela ótica da isenção. Não é a questão de você dar opinião. Ah, mas é isso que eu acho. A ciência, diz Durkheim, é sair do achismo. Você pode até ter individualmente, ter pessoalmente as suas convicções religiosas, intelectuais, morais. Todo mundo tem, é normal isso. E cada um pensar de forma diferente. Mas ele vai dizer assim, não, a ciência não é assim. A ciência se dá de forma objetiva, neutra, tá? A ciência é objetiva e neutra. Era assim que Durkheim acreditava. Item D, adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Essa é a resposta correta. Ciências naturais, coloquem do lado aí, biologia / física. Então, ele se inspirou na biologia. Por isso que o funcionalismo do Durkheim é chamado também de organicismo, porque ele compara a sociedade ao funcionamento do corpo humano. Então, ele vai se inspirar na biologia. Assim como um corpo tem que agir de forma unida e integrada, ele achava que a sociedade também deveria agir de forma integrada e unida. Tá certo, gente? Pronto, gente, a gente vai finalizar com a questão 10, uma questão importante também, que fala sobre a democracia. Eu acredito que vai cair no Enem, porque praticamente todo ano caem questões sobre democracia, cidadania, participação, ética. E aí vamos lá, a questão diz assim: a democracia deliberativa afirma que as partes do conflito político devem deliberar entre si e por meio da argumentação razoável. Tentar chegar a um acordo sobre as políticas que seja satisfatório para todos. A democracia ativista desconfia das exortações à deliberação por acreditar que, no mundo real da política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados, os processos democráticos que parecem cumprir as normas de deliberação geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Ela recomenda, portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção de mais justiça devem realizar principalmente atividade de oposição crítica, em vez de tentar chegar a um acordo com quem sustenta estruturas de poder existentes ou delas se beneficia. As concepções de democracia deliberativa e de democracia ativista apresentadas no texto tratam como imprescindíveis, respectivamente. Veja bem, pessoal, o que é deliberar? É decidir, é escolher. E quando você decide, você escolhe coletivamente, lógico que a maioria é que vai ter a vantagem, a maioria é que vai ter a força. Numa decisão não quer dizer que todo mundo pense igual, vão ter aqueles que discordam, mas na democracia deliberativa é aquela baseada na decisão da maioria. O ativismo lembra atividade, lembra ação. A democracia ativista, defendida pelas minorias, partem do princípio de que a maioria sempre decide, sempre escolhe, com base no que o conjunto quer, mas essas minorias não são contempladas, não são ouvidas, não são aceitas. Então eles defendem que além de uma decisão, é necessária também uma ação prática. Portanto, a resposta da questão 10 é o item C.
a obtenção do consenso pela deliberação, não é isso? Respectivamente, e a mobilização das minorias, que é a democracia ativista. Bem, gente, para finalizar, eu queria deixar aqui a minha mensagem positiva, que vocês tenham muito sucesso na prova de amanhã, lembrando que não é necessário só você ter o conhecimento, mas é necessário ter a inteligência emocional, a tranquilidade. Eu acho que vocês estão preparados e que amanhã é só ter tranquilidade para fazer uma ótima prova. Sucesso e um grande abraço. Valeu, gente. Valeu, mestre. Eu também, pessoal, não falei com vocês hoje ainda, aqui resolvendo as coisas, mas desejar aqui também sucesso, calma na prova de amanhã. Lembrar do que a gente falou aqui, começar pelas questões mais fáceis, fazer o rascunho da redação. Não vai escrever logo na folha de redação, faça o rascunho primeiro, para ser uma redação legal. Né? Começa a resolver as questões que são mais fáceis da prova, vai deixando as mais difíceis para o final. Se precisar no final chutar alguma coisa, a gente sempre acontece isso, mas faça como o Miquiles falou, vá resolvendo a questão, eliminando as que você sabe que não é, aí vai sobrando aquelas que vão por eliminação, ficando as que você acha que é a correta. Vai ficar às vezes em dúvida em uma ou em duas, né? Quando ficar em dúvida em duas, deixa para marcar depois, tá bom? Cheguem cedo, lembrando que a prova começa meio-dia, fecha os portões meio-dia, a prova começa 12h30, mas o portão fecha meio-dia. Chegue lá no máximo 11 horas, chegue cedo, leve sua carteira de identidade, uma caneta preta, né? Com carregozinho invisível, tá bom? E que Deus abençoe vocês, os ilumine nessa prova. Nós estamos aqui torcendo por vocês. E no sábado que vem, mais aulas para nós finalizarmos e fecharmos a nossa prova do Enem com sucesso total. Beijão, galera. Deus abençoe vocês.